Boa noite, obrigado por estarem assistindo um vídeo nosso, o primeiro vídeo de uma série que a gente vai apresentar sobre a indústria 4.0. Hoje, falando com o Sérgio Salimbeni, ele que é engenheiro, PhD, tem uma extensa formação, é professor da USAL e também empresário em Buenos Aires, trabalhou no Brasil também, foi CEO de empresas aqui. E é empresário da área de gerenciamento de projetos e Business Process Management. Tem larga atuação na América Latina, até no Brasil. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Tudo bem, você? Obrigado, prazer em falar com você. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer é meu. Bem, vamos falar um pouco de indústria 4.0, né? Como a gente já havia conversado em outros momentos, é um termo que também foi apropriado assim de uma maneira muito extensiva e a gente vai tentar trazer para o estrito, né, daquilo que é aplicável em indústria, sociedade, negócios, etc. Como é que você está percebendo a situação da indústria argentina, América Latina? Como é que as coisas estão caminhando? Bom, é um tema muito abrangente porque, como você sabe, tudo que hoje é chamado 4.0 Sim, está sim. em moda, mas, sinceramente, o assunto é quando as técnicas digitais são aplicadas, sim, para o melhoramento das empresas, em particular para empresas industriais, foi chamado indústria 4.0 ou transformação digital. Ou seja, Verdade. eu costumo dizer que a transformação digital aplicada à indústria é o que nós chamamos indústria 4.0, né? Então, sinceramente, não é que tenhamos muitas novíssimas tecnologias, senão, mais bem, eu diria que a conjunção de todas elas, sim, o fato de poder trabalhar com novas tecnologias, todas juntas, com o mesmo objetivo, isso é o que faz a realidade da indústria 4.0. Então, é um sendero, um caminho, sim, uma rua que temos de recorrer e, então, passo a passo, sim, algumas empresas, especialmente aqui na Argentina, as grandes empresas estão fazendo esse caminho, né? Agora, o problema é que as pequenas e médias empresas têm algumas dificuldades, sim, para transformar suas produções nestas novas tecnologias. Eu tinha falado na semana passada com colegas também do Equador e Uruguai, e eles têm mais ou menos os mesmos problemas, né? Então, na América Latina, eu acho que temos fatores econômicos, principalmente, alguns tecnológicos, que têm essa dificuldade para avançar sobre a indústria 4.0. Mas você separa esses fatores, como você bem colocou, a questão econômica, a gente também aí em função de componentes, etc., sensores, a questão logística, né, de distribuição, ou seja, os produtores disso também sofreram o mesmo impacto que o impacto é global, né? Agora, o fator econômico ele também é importante, mas e a capacitação, onde é que fica nisso? Dos profissionais, daqueles Bom, sim, pesquisadores, sim. daqueles que Ou vão trabalhar seja, e o implementar. pessoal, os funcionários operários que têm de trabalhar nessas novas tecnologias, têm de ter uma capacidade, uns conhecimentos que são novos, entre aspas, né? Então, e nós chamamos eles workers 4.0, os trabalhadores 4.0. Eles têm de ter alguns skills, algumas habilidades que hoje em dia não tem. Então, essa capacitação, sim, o que seja processos, alguns conhecimentos de estatísticas, alguns conhecimentos básicos de programação, são necessários. Então, as empresas, como te falei, as empresas mais grandes, sim estão trabalhando, capacitando seu pessoal para atingir esses objetivos de capacitação. Para as pequenas também tem esse problema, né? Ou seja, os funcionários, os operários deles não têm ainda essa capacitação, esses skills, essas habilidades para poder lidiar assim no dia a dia com essas novas tecnologias.
Um fenômeno que a gente tem no Brasil é que acaba havendo um distanciamento das médias e pequenas empresas em relação às grandes empresas. Obviamente, esses fatores que você colocou, a questão econômica, a disponibilidade, a questão financeira, enfim, a questão econômica, né, os custos, etc., acabam impactando diretamente nisso. Mas eu percebo que as médias empresas, principalmente nesse ecossistema de startups, elas contam com profissionais, às vezes, muito bem capacitados, né? E a dificuldade acaba se restringindo para a questão econômica. Esse fenômeno você percebe aí também na Argentina? É a mesma coisa, parecido, ou tem alguma diferença sutil? Não, é parecido. Eu diria que até nestes meses é ainda pior, sim, porque além do problema econômico que todos os países estamos por o assunto da pandemia, na Argentina tínhamos já problemas econômicos, sim, que estão Sim. agravando-se. Então, o acesso a financiamento está muito difícil. Então, para essas pequenas empresas é ainda mais difícil, ainda mais difícil. E, além disso, Alexandre, outro fator que também eu estava aí discutindo com colegas em outros países, em alguns de nossos países temos o problema, um problema, mas outra barreira assim de entrada, que é o assunto de regulações de políticas, sim, em essa relação, porque na hora de colocar alguns robôs colaborativos, por exemplo, todo mundo acha que isso vai produzir menos trabalho, né, para a gente. Vai E reduzir não é tão empregos. assim. Não é tão assim, mas nesse caso, então, começa a ter alguns problemas, sim, com certas políticas ou regulações dos sindicatos, da unions, ok, em cada país. Então, esse aspecto também está sendo estudado, né? Nós temos esses problemas aqui no Brasil também, que certas iniciativas elas têm que estar sempre no campo do experimento, né? Da prova de conceito. Elas não podem se transformar em um produto viável e disponível de imediato. Elas precisam realmente entrar dentro de um arcabouço de regulamentação, até em função dessa questão da substituição do trabalho, de mudança de postos de trabalho ou a mudança de execução de certos postos, né? Certas atividades que têm que ser feitas à luz de regras trabalhistas ou definidas pela categoria específica. Ainda falando sobre a América Latina, a gente está falando aí Brasil, Argentina, mas como você tem uma larga experiência aí, eu vou restringir por enquanto a América Latina, né? Peru, Equador, esses impactos você percebeu também nesses países ou algum deles você percebeu algum tipo de iniciativa que minimizou esse tipo de impacto? Eu aí dividiria o que são empresas de serviços, onde você pode aplicar algumas soluções de o que chamamos transformação digital, das empresas industriais de manufatura, né? Porque aí é um pouco diferente. Então, a transformação digital em empresas de serviços, isso está indo bem. Até nesse nicho de mercado, nesse mercado vertical, o pessoal está mais desenvolvido, se está mais acostumado à tecnologia. Na área de manufatura é um pouco mais difícil, sim, como temos falado. Agora bem, aí principalmente temos 3 países em Latinoamérica onde a indústria manufatureira é forte, sim. Primeiro, não sei se México ou Brasil, como você quiser, mas México, vamos ver assim, México, Ambos, Brasil né? e a Argentina, né? Não, tá, Brasil, México e Argentina, né? Que são países em diferentes escalas, mas são os 3 países que têm uma indústria, sim, mais desenvolvida. Então, os demais países são poucas empresas, sim, que tem uma indústria assim forte. Então, os problemas são menores, mas por isso, não por outro assunto. Agora bem, no Brasil, você sabe muito melhor que eu mesmo, e na Argentina, então, começa a encontrar essas dificuldades, porque tem muitas empresas industriais, então aí começa a dividir, depende do setor, do rubro, depende do tamanho da empresa.
Mas eu te diria que, em geral, estes assuntos que estamos falando de, não somente problemas econômicos, tecnológicos, problemas de regulações, leis, políticas, sim, vão ser mais difíceis nestes países que estão com uma indústria um pouco mais forte, sim? Ou seja, você não tem ouvido muitas reclamações a respeito destes assuntos em países onde a indústria não é tão forte, e sim a indústria de serviço, que aí não tem problema nenhum. Sim. Então, eu te diria que esses três países são que achamos, por um lado, onde mais rapidamente pode se desenvolver este assunto da indústria 4.0, mas também vai ter algumas barreiras aí, impedimentos para aplicá-lo. Eu conversando com alguns professores, principalmente de Curitiba, né, da UFPR, da PUC, sobre essas mudanças, né, a gente tem, nós que viemos aí de uma época, eu pelo menos trabalhei durante 5 anos em regime de home office, isso tudo para mim não é novo, para você acredito também não seja, e essa é uma realidade presente para alguns. Existe uma percepção, eu acho ela falha, né, obviamente, de que o home office ele é imediatamente implementado, né? Vamos encerrar hoje, a partir de amanhã fica tudo igual. E se isso se estendendo ao trabalho em si, a gente vai chegar nesse ponto, mas também em relação ao ensino, à educação. E você, como professor, falávamos em outro momento da dificuldade que isso representa. Ou seja, existe um facilitador, você não interrompeu o curso dos programas, digamos assim, das disciplinas, não na velocidade de antes e sem a questão social envolvida, de interação, etc., mas se permitiu conduzir isso adiante. Mas existe uma dificuldade inerente ao processo de home office, né? Essa adaptação, você percebeu nas empresas com o mesmo nível de dificuldade e esse trauma da mudança que você percebeu na academia, ou não? As empresas tiveram mais velocidade no processo? Porque também, em relação à educação, nós temos outro problema, que é uma certa resistência, não dos professores, mas da mudança do método, principalmente nas grandes universidades, né? Públicas, principalmente. Sim. Mais uma vez, eu dividiria, segmentaria para fazer a resposta, né? Então, na educação, certamente tem diferença, pelo menos aqui na Argentina. Existe diferença entre algumas instituições educativas que já vinham trabalhando com tecnologia, então aí talvez fizeram um pouco mais rapidamente essa transformação, mas já estava nesse caminho. Mas tinha outras que nunca tinham feito nada. Então aí foi mais difícil. Depois também tem uma divisão aí, uma segmentação, eu te diria, respeito da demográfica, não? Ou seja, os mais jovens certamente estão mais acostumados, professores mais jovens também, estão mais acostumados com a tecnologia e a virtualidade. Os mais grandes como nós, e mais ainda, têm outro tipo de dificuldade. Agora, isso no caso de educação. No caso de empresas, outra vez, pelo menos aqui na Argentina e outros países que eu tinha falado, como Chile, Uruguai, Peru, Equador, que te falava, tem de dividir. Há uma diferença importante entre empresas de serviços e empresas de manufatura, industriais. Em geral, as empresas de serviços estão melhor desenvolvidas no que seja a transformação digital, mais amigável para eles, vêm trabalhando já faz tempo. No caso de indústria de manufatura, você tem de dividir as grandes, como você mesmo falou, as grandes empresas e as pequenas. Sim? Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, faz muitos anos já, nós aqui na Argentina, no sul, temos uma região similar ao que seria Manaus, lá no Brasil, aqui é Tierra del Fuego. Em Tierra del Fuego aí fica a indústria eletrônica, sim? Todo o ensamble dos produtos eletrônicos. E eu te falo, pelo menos 30 anos atrás já,
tinha máquinas automáticas trabalhando, né? E ninguém tinha medo aí de perder o trabalho ou de lidar com tecnologia. Então, outra vez, depende do rubro, se é serviços ou não é serviços. E se é manufatura, se são grandes empresas ou pequenas. No caso da educação, depende, infelizmente, se são privadas ou pertencem ao Estado, assim como falamos acá, estatais. E depois disso também tem um problema generacional, sim? Ou seja, as É novas verdade. gerações adaptam-se um pouco mais rápido, né? Algumas fluem mais, alguns fluem mais, outros têm uma certa resistência, isso acaba sendo natural. Agora, Sim, voltando um pouco para a sua atividade como empresário, né? Principalmente em gestão de projetos e na condução de projetos em que você precisa da interação, às vezes presencial, né? Que ela possa maximizar o resultado. Aí eu peço um pouco da sua experiência. Como é que foi o arranjo seu com a sua equipe? O rearranjo, sim. equipe argentina, equipe Equador, como é que vocês fizeram isso? Conta um Ok, pouco. ok. Eu te diria que não somente eu, sino a maioria, não, para não falar todo mundo, o mundo ideal seria um mix entre o Isso. presencial e a virtualidade. Nós fizemos um sondeio aí de opinião na semana passada na universidade e quase os 70% deles escolheram 50-50, ou seja, metade presencial, metade à distância, mas ninguém quer tudo online e nenhum deles tampouco quer tudo presencial. No caso do trabalho, eu acho que isto chegou já para ficar, mas de outro modo, né? Ou seja, outra vez, talvez muitas reuniões que fazíamos, sim, multitud de pessoas que era difícil aí coordenar. Agora sim, pelo Zoom, Skype, ou o que for, é muito mais simples. Então, aprendimos que pode ser feito de outro modo. Os que trabalhamos com projetos overseas, fora do nosso país, como você dizia, já estamos acostumados a trabalhar deste modo, mas sempre temos pessoal local, sim? Ou seja, Sim. estamos gerenciando projetos no Equador, então temos uma quantidade de pessoas trabalhando lá, colaboramos outros aqui, e esta comunicação é fluida desde já muitos anos, né? Mas como resumo, eu diria que tanto na educação como na atividade privada, eu acho que um mix é uma boa combinação para ter uma produtividade maior. Sim? Muitas coisas podem ser aceleradas, feitas muito mais rapidamente, se trabalhamos assim online, mas sem dúvida alguma, algumas coisas têm de ser feitas sim, em presença. Sim. Esse feeling que você tem, né? Não, face to face, não é a É mesma coisa. insubstituível. Inclusive, a ansiedade Isso, geral é justamente por não ter a opção. Quando você fez esse inquérito, esse levantamento com o seu pessoal, esse 50-50 é justamente o seguinte: quando eu quiser uma coisa, eu faço, quando eu quiser a outra, eu faço. O cenário é o seguinte: eu quero fazer o outro, mas eu não posso, eu só posso fazer um tipo. Então, isso acaba gerando essa ansiedade. E quando você divide muito bem a indústria e serviço, grande indústria, etc., voltando para a questão do home office, o home office é uma realidade de escritório. uhum, Ela não é uma realidade de linha, por exemplo, né? não, Ela não é uma realidade de quem precisa fazer uma atividade que exige o envolvimento manual. Então, a gente é privilegiado nesse sentido de fazer parte de uma parte do público que pode seguir assim. Curioso, Sérgio, que é o seguinte, até áreas que tinham uma certa resistência, até do ponto de vista normativo, não por responsabilidade dos gestores, mas responsabilidade por ser compliance como governo, né, acabaram cedendo ao modelo, né, sim, de uma maneira forçada. O que acontece? Todo o problema que estamos vivendo está sendo uma mola propulsora para que a coisa avance nesse sentido. Qual é a sua perspectiva
eu não digo nem em relação à Argentina, nem à América Latina, mas é pessoal e profissional, obviamente, a sua perspectiva para o momento que tanto queremos, que é o momento em que isso se reduza, em que a circulação e o face-to-face, o presencial, possa novamente acontecer. Como é que você vislumbra uma sociedade daqui a 6 meses em que isso seja possível? Bom, pessoalmente, eu acho que nada será igual como foi faz uns meses atrás, não? Isso Mudou indudablemente não. rápido. E, sim, por muitos motivos. Um deles é que eu acho que este problema de pandemia que temos hoje possivelmente vai acontecer novamente, possivelmente com outro vírus, o que for, daqui para frente. Mas já temos aprendido como lidar com eles desde o ponto de vista de as costumes de distanciamento social, de cuidarmos na higiene, algumas coisas. Né? Então, isso eu acho que já ficou internalizado em nós. Por outro lado, o que você falava do trabalhos no governo, etc. Sempre o problema foi que os diretivos pensavam que os funcionários, se ficavam na casa, iam trabalhar menos, ou não iam trabalhar. E aqui na Argentina temos mais de, se não me engano, estamos no dia 125, sim, de isolamento, né? Mais de 3 meses. E eu te diria que todo mundo já ficou convencido que, ao final, todo mundo, né, trabalha mais na casa, sim, que se for ao trabalho, ao escritório. Seja para o governo, empresas privadas, ou o que for. Sim? Porque, finalmente, você economiza muito tempo, sim? De traçado, de ir para lá, para cá. Então, também, todos aqueles que não queriam, sim, fazer esta modalidade de trabalhar à distância, 1 ou 2 vezes por semana, por exemplo, como tem feito os Estados Unidos já faz tempo, é possível fazer neste tipo de países também. Então, eu acho que isso já mudou, sim, definitivamente. Não seria... E eu acho que vai ser alguma coisa assim habitual, que os escritórios fiquem mais pequenos, porque Sim. as empresas vão economizar aí alguma coisa, mas não vai precisar todo o pessoal que tinha antes. Ou seja, esses escritórios com 100, 200 pessoas, assim, edifícios, prédios completos, primeiro que vai ter de manter essa distância social. De aqui, vários meses, certamente. E todo mundo já achou que pode trabalhar não somente do mesmo modo, mas melhor ainda. A produtividade, em muitos casos, muitas empresas está melhor que antes. Então, eu acho que temos aprendido algumas coisas que vai ser uma boa experiência para continuar fazendo-as, não do mesmo modo, mas sim, e pelo menos aproveitar, sim, e a tecnologia que muitos tinham medo, sim, de utilizar em favor das empresas, sim, e do próprio cidadão também, porque, ou seja, se você fica 3 meses como nós aqui, fechado na sua casa, já demais. Mas 1 ou 2 vezes por semana trabalhando assim é muito bom para as pessoas também, sim? Não ficam de correria indo e voltando. É verdade. Somente essa possibilidade que você colocou de ter parte do tempo semanal no modelo home office, o trabalho remoto, a gente está falando home office, mas o home office pode acontecer no café, né? No modelo remoto, isso já causa esse impacto que você colocou na questão imobiliária, comercial, etc. Bem, Sérgio, a gente está caminhando para nosso encerramento do nosso primeiro vídeo. Vamos ter outros, obviamente. Queria que você deixasse sua mensagem final para a gente, por gentileza, para quem está nos assistindo. Bom, muito obrigado, Alexandre, por estes minutos, muito interessante.
Não, eu diria que ninguém tem de ter assim, temor por as novas tecnologias. As novas tecnologias têm de ser utilizadas, sim, para o bem comum das pessoas. Então, se você incorpora a tecnologia nas empresas, é para ajudar os funcionários, sim, não é para tirar eles fora, não? Que é alguma ideia que alguns têm. Não, não, não é assim. Ou seja, vamos poder fazer muitas mais coisas com a mesma quantidade de pessoas. Esse seria simplesmente como eu colocaria. E esta pandemia nos deixa uma aprendização de, ok, foi forçosamente, sim, aprendimos, sim, a utilizar algumas ferramentas que alguns tinham temor de utilizar. Então agora já estamos neste caminho, né? Assim que eu acho que temos de pegar essa parte positiva de tudo isto. Ok, Sérgio. Sérgio, obrigado mais uma vez pela conversa e pelo seu tempo disponível. Queria agradecer principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Por gentileza, nos acompanhe nas nossas redes sociais, estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Até breve. Muito, muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado. Tudo de bom. Boa noite.